pessoal, tudo bem com vocês? Então, a nossa videoaula de hoje é uma videoaula de revisão do capítulo 10, tá bom? Depois que nós terminarmos de falar sobre o capítulo 10, eu vou explicar para vocês como é que ficou o esquema de horários dos nossos testes para a semana que vem, porque ontem eu enviei para os responsáveis o informativo com o horário e os dias dos testes, mas eu não sei se vocês perceberam, nós temos uma sexta-feira aí com 2 testes, História e Geografia. Já já eu explico e já já eu deixo vocês um pouco mais tranquilos também com relação a isso. Então, no capítulo 10, nós começamos a fazer o capítulo falando de divisão e de multiplicação. Contas essas que vocês já sabem fazer. Então, no teste da semana que vem, com certeza vão cair situações, problemas que envolvam essas operações, a divisão e a multiplicação, tá bom? Mas eu queria deixar mais fixado aqui para vocês as coisas novas do capítulo 10 que nós vimos. Nós vimos medidas. Não vimos todas, existem outras, tá? Que vocês só vão acompanhar, acredito eu, deixa eu ver, ou no outro capítulo ou só no 5º ano, deixa eu ver aqui. Probabilidade, temperatura. Só confirmar para vocês. Então, só vão ver temperatura no próximo capítulo e as outras medidas só lá no 5º ano mesmo. Então, nós vimos a medida de comprimento, que nós temos o metro como unidade funcional e fundamental da medida de comprimento, que vai ser representado pela letra M, tá? E nós temos também os submúltiplos de metro, que são km, que é o quilômetro, dm, que é o decâmetro, e por aí vai, tá bom? Nós vimos também a medida de capacidade. Na medida de capacidade, o que é medido é o volume em que um recipiente possui para comportar. Perdão, gente, tô ficando doida. Eu estou ficando doida. Na medida de capacidade, o que nós vimos foi, eu confundi com medida de volume. Nós vimos o líquido que vai ser comportado por este volume, óbvio, que é o litro, tá? E no litro, que a gente tem representado pela letra L, é porque existe uma relação muito grande entre medida de capacidade e volume. O litro, que é representado pela letra L, a gente trabalha muito com outra medida, que é o mililitro, tá? E nós vimos a medida de massa. Medida de massa, ela tem como unidade padrão o grama, representado pela letra G. Mas ela também possui outros, como por exemplo o quilograma. Então essas medidas são basicamente as medidas que nós utilizamos, tá bom? O que nós vamos abrir de observação aqui? No comprimento, nós trabalhamos algo conhecido como perímetro. Perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma determinada figura. Vou colocar para cá, para dar um exemplo, depois eu volto para lá. Por exemplo, digamos que eu tenho um retângulo que tenha 4 centímetros deste lado maior
e 2 centímetros deste lado menor. Então, subentende-se que aqui em cima também tem 4 e aqui do lado também tem 2. Então, quando eu digo para vocês, para medir o perímetro desta figura, eu estou dizendo para vocês fazerem a soma dos lados do contorno desta figura. Lá no livro, vocês entenderam que perímetro é a soma do contorno. A única palavra que eu vou substituir nesse momento de contorno é para lado. Os lados dessa figura. Então, basta eu somar todos esses lados. 4 mais 4 mais 2 mais 2. 4 mais 4, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 2, 12 centímetros. Então, no perímetro, eu tenho a soma das medidas do lado. Eu estou deixando isso bem claro, porque vocês não vão estudar a área de figuras planas nesse ano. Mas ano que vem, vocês vão ver a área de figuras planas e vocês vão compreender que quando a gente faz a medida da área da figura plana, parece que nós estamos medindo o perímetro, mas não estamos. Todas as figuras planas possuem fórmulas próprias para serem medidas enquanto área. Perímetro não. Por exemplo, eu fiz a medida aqui de um retângulo. Digamos agora que eu queira achar o perímetro deste triângulo. O perímetro deste triângulo. Então, esse triângulo é um triângulo com lados iguais, subentende-se que o lado esquerdo tenha 3 centímetros e o lado direito tenha 3, ou seja, cada lado tem 3 centímetros. Então, o que eu vou fazer? 3 mais 3 mais 3. Vou chegar a 9 centímetros de perímetro. Estou dando como exemplo porque eu vou colocar na prova questão para que vocês possam medir o perímetro de algumas figuras, tá bom? Então, essa foi a observação que eu tinha para fazer com relação a comprimento. E com relação à capacidade, a gente estudou ela bem superficialmente mesmo. Na capacidade, como a gente sabe que o litro, né? O litro é a unidade de capacidade, então eu posso dizer que 1 litro sempre será igual a 1000 ml, tá? E se eu quiser calcular 5 litros, eu vou ter 5.000 ml. E se eu quiser calcular 10 litros, eu vou ter 10.000 ml. 1 litro corresponde sempre a 1000 ml. Então, por meio desse 1 litro é que você vai saber calcular o restante. Agora, com relação à massa, não é muito diferente. Deixa eu dividir aqui. 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 quilograma vai corresponder a 1000 gramas. 2 quilogramas vai corresponder a 2000 gramas. 10 quilogramas vai corresponder a 10.000 gramas. A única coisa diferente que a gente tem aqui é que na medida de massa, a gente tem algo também importante para ser falado, que é a tonelada. A tonelada, ela nada mais é do que 1000 quilos. Então, uma tonelada vai ser igual a 1000 quilos. 2 toneladas, 2000 quilos. E por aí
vai, tá bom? Então, neste capítulo, nós vimos as medidas de capacidade, as medidas de comprimento e as medidas de massa. Depois, nós paramos a correção na página 131 e da 132 em diante, a tia Nathalie, ela vai corrigir as atividades finais até o finalzinho do relembrando, tá bom? Vamos então falar dos testes, para que vocês não fiquem assustados. Então vamos lá. Os testes do terceiro tri, eles vão começar no dia 3, sendo que o dia 3 é uma terça-feira. Por quê? Porque na segunda nós temos feriado. Então no feriado não vai ter teste, não vai ter videoaula, não vai ter monitoria, não vai ter aula online. Feriado é feriado, é um dia para vocês descansarem não só o corpo, mas principalmente a mente. Então nós vamos fazer teste do dia 3 até o dia 6. 3, 4, 5, 6. Terça, quarta, quinta e sexta. Então nós ficamos da seguinte forma: português e redação na segunda, matemática na terça, português e redação na terça, matemática na quarta, ciências e inglês na quinta e na sexta, história e geografia. Pois é, história e geografia, não teve como colocar para outro dia. E se colocar sábado? Sábado vão reclamar porque é dia de descanso. Porém, a gente vai acabar utilizando sábado. Por quê? Porque normalmente a gente coloca o teste na plataforma para que vocês respondam esse teste até as 23h59 do dia, né? Até as 23h59 do dia. Então, o correto seria vocês devolverem esse teste aqui na sexta-feira. Só que, como são 2 testes, 2 matérias extensas, a devolução vai ser no sábado até às 23h59. Então, quando programarmos lá História e Geografia, a gente vai programar para entrar na sexta e para vocês fazerem até o sábado. Por quê? Porque aí vocês podem fazer na sexta História, no sábado Geografia, ou na sexta Geografia, no sábado História, aí já é com vocês. Ou até mesmo no mesmo dia. Quem se garante aí de fazer essas 2 disciplinas no mesmo dia. A nossa intenção não é prejudicar ninguém, pelo contrário. Daremos um tempo maior justamente por serem 2 disciplinas bem complexas, bem extensas, tá bom? Então foi por isso que nosso horário ficou apertadinho desse jeito. E aí vocês me perguntam: tia, e a avaliação de artes e a avaliação de educação física que geralmente acontece na sexta-feira? Pois bem, como na sexta-feira do dia 6 nós já temos 2 matérias pesadas, eu preferi colocar para o dia 13 de novembro, que é na outra sexta-feira, a avaliação de artes e de educação física. A avaliação de artes será uma avaliação escrita, como tem sido de costume. O professor deve pedir para vocês fazerem alguma coisa, produzirem alguma coisa, ou imprimirem alguma coisa. Isso vai acontecer. A avaliação de educação física, live de educação física de novo, tá? Teremos mais uma live de educação física para avaliar vocês e assim a gente fecha definitivamente a semana de avaliações com uma live onde todo mundo se diverte e pontua, né, para a educação física. Então é isso, galera. Eu queria deixar bem explicadinho para vocês, para que vocês não fiquem assustados. Tia, está de geografia no mesmo dia. Mas o motivo foi esse, tá? Um feriadinho na segunda
de descanso, mas que acaba atrapalhando, de certa forma, o andamento das atividades, tá bom? Bom, nos vemos na aula online hoje ainda. Não esqueçam de participar, tá bom? Beijo, galera!